Bom dia, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos aqui numa nova empreitada, né? Escola Bíblica Cal por vídeo. Vou sentir muita falta da interação dos irmãos. Quem já participou comigo aí de escola dominical sabe que eu gosto, né, da participação, da interação, dos irmãos questionarem, trazerem dúvidas, né? E a gente poder discutir ali, é muito gostoso isso. Vou sentir um pouco a falta disso aí. Eu vou estar aqui falando, né, para uma câmera e é uma experiência nova para todos nós, né, uma realidade nova. Mas eu espero poder ser bênção, né, na vida dos irmãos, né, poder edificar a vida dos irmãos. E é um projeto novo. Nós vamos ter aí a escola dominical disponibilizada nesse domingo, né, especialmente às 10 horas, mas normalmente serão às 9h30 da manhã. Nós disponibilizaremos a escola dominical para os irmãos que não podem ir ao culto presencial. E os irmãos que forem ao culto presencial pela manhã vão poder assistir à escola dominical no decorrer do domingo, né, à noite, provavelmente. E quem não assistiu o culto vai ser gravado e disponibilizado às 18h30 todos os domingos. Então, nesse domingo em especial, nós já gravamos o culto, né, por causa das eleições. Os irmãos vão assistir o culto às 18h30, mas não haverá o culto presencial. Caso, né, eu estou gravando esse um pouquinho antes, mas no domingo pela manhã não haverá o nosso culto presencial por causa das eleições. Deus nos abençoe nesse projeto, que Deus me abençoe, né, que eu possa realmente ser bênção na vida dos irmãos e que nós possamos aqui tratar alguns temas que a pastora me deu até uma certa liberdade de escolher 4 lições para trabalhar. Esse fone aqui está me perturbando, mas eu vou escolher. O primeiro que eu escolhi, irmãos, foi um tema interessante para o momento que nós estamos vivendo, que é a comunicação e vida familiar, né? Esse primeiro tema, assim, eu tenho muita dificuldade nesse quesito, né, de comunicação, principalmente dentro da minha casa. Eu sou muito calado em casa. Para arrancar conversas de mim, às vezes Viviane se esforça muito, o Gabriel nem então, que ele também não gosta de conversar, e aí acaba os dois, um calado e outro mudo. E o texto que nós vamos trabalhar, eu vou dar uma reduzida aqui na minha tela, mas antes de mais nada, quero que você dá uma pausa no vídeo, corre, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque escola dominical sem Bíblia não existe, entendeu? Eu fiz uns recortes da revista para que vocês possam ter, assim, pelo menos os tópicos, né, que nós vamos abordar aqui, vocês possam visualizar, né, nesse vídeo. Tá aí os slides aí. Vou dar uma reduzidazinha aqui na minha imagem, né? Precisa vocês estarem olhando para feio muito. E mais do texto, né, do que nós vamos trabalhar, tá? Comunicação e vida familiar. O texto base é Juízes 13, de 1 a 24. São 24 versículos e assim, para a gente ganhar tempo, dá uma pausa e vai ler esse texto, tá? Leia o texto devocional também, que é Tiago 3, do 2 ao 10, né? Dá uma pausa, leia lá o texto, certo? Para a gente ganhar tempo aqui. E Provérbios é o versículo chave, né? Esse eu vou ler. O versículo só, então não tem preocupação muito com o tempo. A morte e a vida estão no poder da língua, e bem a utiliza, come do seu fruto, né? A morte e a vida estão no poder da língua, e bem a utiliza, come do seu fruto. Então a gente meio que colhe o que planta, ou você utiliza bem a sua língua, você vai colher frutos, talvez aí um pouquinho melhores, né? A morte e a vida estão no poder da língua. A história que nós vamos conversar um pouquinho é a história de Manoá, sua esposa, né? Os pais de Sansão. Então vamos lá, vamos para a introdução aqui da nossa lição. Vou passar o slide. Enquanto eu vou dar uma paradinha aqui, irmãos, e aí eu vou correr aqui para
PowerPoint para a gente mudar o slide, tá? Coisa rápida. Na introdução, o autor da introdução, pastor João Batista Cavalcante, trata aí de uma história muito bonita de Manoá e de sua esposa, que era estéril. Ela recebe a visita de um anjo e esse anjo dá a ela uma notícia boa, porque ela, apesar de estéril, ela daria à luz a um filho. Num momento conturbado em que o povo de Israel está sendo dominado pelos filisteus, né? Então, num momento muito conturbado da história de Israel, aqui ele trata que era um momento de extrema pobreza e servidão, né? Ele esclarece isso aí na introdução. Um momento de extrema pobreza e servidão. O jugo dos filisteus era pesado sobre os filhos de Israel. Israel. E nesse momento, para piorar ainda a situação, a mulher de Manoá era estéril. E ela recebe a visita desse anjo, e o anjo diz que ela teria um filho, e esse filho teria que ter algumas restrições, né, alimentares, principalmente, né? Ela também, enquanto estivesse gerando esse filho, teria que ter algumas restrições alimentares, né? Então, assim, é interessante as ordenanças do anjo acerca do que ela deveria fazer, né? Do que iria acontecer com ela e de como eles cuidariam dessa criança, né? E o que chama a atenção aí é a clareza de informações que ela leva até o marido dela, Manoá, a forma como ele recebe essas informações, né? E procura esclarecer e mostra interesse, né? E participa. Eu achei muito interessante, até mesmo para a época em que eles viviam, né? Uma época em que talvez as mulheres não fossem tão ouvidas, né? Como deveriam, né? Nessa época aí. Ainda hoje acontece isso, infelizmente, né? Nos nossos lares. Eu tenho uma dificuldade de comunicação com a minha esposa. Eu falar isso baixo para ela não ouvir, né? Depois ela vai assistir aí. É, de, de, Ela poetizar demais as histórias, alongar demais os assuntos, né? Não ser tão objetiva nas ideias quando ela quer me passar alguma história. Ela é muito detalhista, né? E eu sou agoniado, eu sou prático e gosto que ela diga foi isso que aconteceu e pronto. Mas é uma coisa que eu tenho que tratar, irmão. Tem que melhorar isso. Não só eu, mas acho que quando muitos irmãos também passam por essa situação, nós temos que melhorar isso. Nós temos que ser ouvintes melhores, né? Dar interesse e dar importância, né? Aquilo que está sendo dito. Como o Manoá fez com a esposa dele. Vocês devem ter lido a história aí, vocês percebem que ele mostrou interesse, ele se mostrou atento, né? Ele quis ir com ela, quis pesquisar, quis participar da situação. Eu achei interessante demais, para minha vida principalmente, né? Que tenho essa dificuldade. Então esse é um pouco da introdução aí que ele trouxe para nós, né? Que o autor trouxe para nós. E eu queria ressaltar também o seguinte, ó. Ele diz aqui o amor do casal, de Deus, o amor de Deus pelo casal e pelo seu povo, né? O amor entre o casal, né? Amor do casal para com Deus e o amor do casal por um filho que haveria de nascer. Então são três situações nesse texto que falam sobre o amor, né? O amor de Deus pelo povo, o amor entre o casal, o amor do casal a Deus, né? A obediência do casal a Deus e o amor do casal por um filho que haveria de nascer. Uma motivação para nós, né? O amor que deve estar em nosso lar, que deve estar presente nas nossas relações, principalmente nas nossas relações familiares, né? O amor deve estar ali presente para que essa comunicação seja aprimorada por ele, pelo amor, tá? No primeiro tópico, aí deixa eu avançar aqui o slide. Não sei se os irmãos estão conseguindo visualizar bem esses slides. Foram recortes, né, da lista que eu até um pouco tronchinho aí e tal, mas isso aí, a página mesmo que foi xerocada no não fica bem retinho.
mas eu acho que dá pra você dá uma pausa no vídeo, irmãos, e vai ler o texto aí para poder absorver melhor, né? Eu vou falar aqui tópicos e algumas coisas que chamaram a minha atenção dentro da lição, né? Dentro do assunto, comunicação e família, tá? O primeiro tópico é interessante demais. Ele coloca assim: a comunicação é uma alternativa para diversos momentos da vida. Uma alternativa nossa de enfrentar ou de passar por determinados momentos da nossa vida é a comunicação. Conversar. Conversar com sua esposa, conversar com seu filho, conversar com seus entes queridos, irmãos, pais, avós e tantos outros aí que moram conosco. Conversar, se comunicar com essas pessoas, esclarecer as ideias, esclarecer os desejos, esclarecer aquilo que você quer, aquilo que você não entendeu que foi falado a você, talvez de uma forma rápida, talvez, ou um pouco precisa, e a gente fica com aquela dúvida, não guarda essas coisas, irmão. Comunicação é importante em vários momentos da nossa vida. Eu vou ressaltar aqui algumas passagenzinhas desse tópico que eles dizem assim, por exemplo, já no parágrafo primeiro aí, né? Tem um trecho que ele fala bem assim: os momentos em que eles estavam vivendo eram de profunda angústia e dificuldade, circunstâncias de trabalho e vida diária do lar difíceis, né? Circunstâncias difíceis. Um momento de culto e uma explosão de alegria, né? A notícia que receberam de terem um filho, né? Em todos esses variados momentos, a comunicação foi uma marca evidente. Percebem? Em vários momentos da vida deste casal, Manoá e sua esposa, infelizmente não é citado o nome dela, né? Eles utilizaram a comunicação, né? Para enfrentar, para passar por esses momentos. Mais adiante, já no segundo parágrafo, ele faz outra coisa interessante também. Diálogo franco por lágrimas e histerias, né, tem que ser substituído, né? Enquanto as mulheres geralmente tentam um diálogo franco por lágrimas e histeria. O homem prefere ficar amuado, emburrado, que é o meu caso, né? E abrir o coração para tratamentos de eventuais problemas que aparecem em todas as famílias. Então eu prefiro ficar emburrado a abrir a comunicação para esclarecer algumas coisas, né? E as mulheres geralmente, eu não sei como é que vocês vão receber essa ideia aqui do autor, ele diz bem assim, que elas geralmente são por meio de lágrimas e histeria que elas se comunicam, né? Talvez eu tenha lido aqui um pouco embolado aqui o texto, mas a ideia é essa. As mulheres se comunicam às vezes por histeria, né? E por lágrimas. Os homens emburrados, fechados, né? No seu mundo, na sua caixa lá. E são difíceis, né? Às vezes esse processo de comunicação, principalmente entre o casal, se torna difícil quando ela é praticada dessa forma, né? A habilidade de compartilhar, já no último parágrafo aí, a habilidade de compartilhar nossos momentos deliciosos, né? E lidar de forma madura com os momentos difíceis, né? Fará uma enorme diferença na vida do casal e na saúde emocional e espiritual dos filhos. Olha que interessante. Se nós pudermos compartilhar melhor os momentos bons, né? E lidar de forma madura com os momentos difíceis, né? Fará uma diferença muito grande na vida do casal e na nossa relação com os nossos filhos. Isso eu não limito isso só à família, irmão. Essa é uma prática aqui que nós devemos ter com todos. Já pensou? Se eu consigo ter um processo de comunicação muito bom em momentos alegres com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, né? E aqui a gente está tratando do ambiente familiar, mas eu quero estender um pouquinho isso aí. Então, eu vou ter uma vida melhor com essas pessoas. Eu vou ter uma comunicação melhor, uma abertura melhor, um relacionamento melhor com essas pessoas, e isso vai engrandecer muito, né? O nosso testemunho. É, vai nos ajudar bastante. Dentro da família, então, não tem nem como tirar a importância da comunicação, né? Tanto em momentos alegres como em momentos difíceis que possamos
enfrentar. No tópico 2, dá outro pulinho aqui nos slides, tá? Tópico 2, a gente já percebe aí outro tema. A comunicação requer o envolvimento de todos os componentes do grupo. Esse grupo, vamos colocar aí esposo, esposa, filhos, irmãos, né? Ou algum ente aí que mora com você, cunhado, cunhada, primo, tio, seja, sei lá. Então, todos os envolvidos no grupo aí, a comunicação requer o envolvimento deles. Não adianta você acertar alguma coisa com a sua esposa, seu filho não ficar sabendo que esse assunto trata do envolvimento de toda a família, né? Por exemplo, vou combinar com minha esposa de nós só comermos a partir de agora arroz integral. O filho tem que ficar sabendo dessa decisão. Então, essa comunicação ela tem que ser ampla, num assunto que é pertinente, claro, né, a todos os envolvidos no grupo. Há um texto que eu gosto também, se eu não me engano, é 2 Pedro, que ele fala assim: coabitai com a sua esposa com entendimento, né? Entendimento eu levo muito para a parte da comunicação. Você ter uma comunicação aberta com a sua esposa, dos seus desejos, das suas vontades, né? Da sua vida amorosa, afetiva, né? Então, ter esse diálogo. E quando esse diálogo, esse assunto, vamos dizer assim, avança para o âmbito familiar, e deve envolver todo mundo. Chama seu filho, chama todos que vivem com você aí para participar desse diálogo e saber das decisões que foram tomadas acerca da família, de procedimentos e coisas. Por exemplo, nós estamos em quarentena, muitas pessoas estão em quarentena. Eu tenho que compartilhar essa informação com a minha família, com todos da minha família, para que eles não achem que eu simplesmente os abandonei, ou não lembro mais deles, não tenho mais apreço ou afeto por eles. Então isso tem que ser comunicado, né? Estou em quarentena, estou me guardando aqui, tal, contra para não trazer prejuízos aí à minha família, no caso aí das pessoas que são do grupo de risco, né? Então, isso é um processo de comunicação que nós devemos, um canal que nós devemos manter sempre aberto, né? Então, nesse texto, você percebe o envolvimento de todos os componentes do grupo. Deus é um deles. Deus é um desses que se envolveu nesse, né? Deus, através do anjo, né? A esposa, que compartilhou ao marido, que mostrou interesse e que foi participar da conversa e que se alegrou também, e procurou se inteirar do assunto, o que é que ele tinha que fazer. Percebe? Tudo comunicação. Tudo comunicação, mostra de interesse, né? E saber como é que eu vou me comportar agora. Já que não é só ela, não é minha esposa que vai fazer tudo sozinha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tem alguma participação minha aqui. Eu vou ajudá-la com o quê? Né? Não vou querer que ela desobedeça as ordens de Deus. Então, que essas ordens também venham para mim. Como é que eu vou criar o filho? Ela não vai criar o filho sozinha. Eu vou ajudar também. Então, o que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai lidar com essa criança? Eu achei incrível, irmão. Incrível esse texto, né? E como esse homem mostra para nós esse processo de comunicação e a sua importância para sua família na época, né? Para aquilo que ele estava experimentando, vivendo, né? Da esposa, que correu logo ao marido no primeiro momento, comunicou a ele o que o anjo falou de forma clara, de forma descritiva, narrativa, né? E ele mostrou interesse e ela, a segunda vez, não pensou 2 vezes também, correu ao marido e disse: Olha, ele está aqui comigo novamente, vamos lá, vamos conversar com ele e você vai poder também se inteirar daquilo que ele está me pedindo, me falando, me comunicando, né? Me ordenando, né? Então, brilhante, brilhante, achei muito bom. Ressalto aqui a participação dos componentes, que diz assim, por exemplo, o próprio Senhor é um dos componentes desse diálogo, né, do texto que nós estudamos. Manoá valoriza as questões e as experiências da sua esposa, né? O autor cita aqui os versículos até o 6, o 8 e o 11. E ela, a esposa, além de sensível ao chamado de Deus, é também pronta a compartilhar sua experiência com o marido. Perceberam?
correu logo para falar ao marido o que tinha acontecido com ela. E ambos comparecem diante de Deus para um momento de aprendizado, adoração, obediência e abençoada comunhão. Que maravilha, hein? Ia ser tão bom, se na prática tudo fosse. Ressalto mais uma coisinha aqui nesse parágrafo, chamou minha atenção também. A verdadeira comunicação só pode acontecer, e atentem para isso, né? Quando os dois ou mais desejam ouvir, querem ouvir, falar, entender, opinar e abrir o coração. Ouvir, falar, entender, opinar e abrir o coração. Porque quando você interage com todos esses recursos, né? Você fala, você entende, você opina. Isso traz para a pessoa que está se comunicando com você que você realmente ouviu ela, que você mostrou interesse, que você está participando daquela situação que ela está vivendo. Eu achei isso interessante também. Ouvir, né? E falar, entender, opinar e abrir o coração para aquilo que está sendo dito ou comunicado. Ok? Vamos adiante? Dê uma pausa no texto, leiam os slides aí, né? Leiam os textos aí, guardem o que for interessante para você. Eu estou citando aqui o que foi, assim, que falou bem para mim, né? Que falou ao meu coração. Alguns trechos aí do autor, tá? Vocês separem onde vocês aí, meditem aí nessa lição. Dá uma pausa no vídeo e lê, certo? Espero que o texto esteja legível aí na tela de vocês. Estive aqui para ampliar, tá? Outra coisa interessante nesse parágrafo que nós não devemos fazer no momento da comunicação. Um cuidado que nós temos que ter. Quando a pessoa confia em nós, quando a pessoa confidencializa a nós algum assunto, quando ele vem tratar algum assunto conosco, ele não pode ser ridicularizado, não pode ser desprezado, julgado ou recriminado. Um cuidado que nós temos que ter. Eu não posso não dar importância àquilo que está sendo dito, ridicularizar, não posso desprezar, não posso julgar. Né? Às vezes é uma dificuldade que a esposa, o filho, alguém está enfrentando. Então eu não posso julgar, porque todos temos as nossas fraquezas, e não posso recriminar, irmãos. Não posso recriminar. Tenho que ouvir, tenho que participar da conversa, tenho que opinar, tenho que ajudar, tenho que aconselhar. Isso de forma sábia, de forma amorosa, de forma tranquila, né? Sem me exaltar demais. Então, não, sem me exaltar, né? Esse demais aí, coisa minha. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso diálogo, né? Principalmente no âmbito familiar. E agora, então, muitos passaram aí muito tempo clausurados, todos dentro de casa. Esse processo de comunicação aí tem que ser aprimorado, né? Tem que ser atualizado para essa realidade de hoje. Muitos já voltaram a trabalhar, então volta aquela comunicação antiga que nós tínhamos, por exemplo, passa o dia trabalhando, chega em casa cansado às vezes, não quer ouvir, não quer falar muito, quer descansar. Isso eu estou falando de mim. Não sei vocês, mas eu sou meio assim. E é uma coisa que eu tenho que me policiar, né? Interagir mais, conversar mais, principalmente com minha esposa e meu filho. Nós somos nós três em casa e esse processo aí ele tem que ser aprimorado, principalmente para minha vida. Por isso que eu achei interessante compartilhar com os irmãos essa lição. No tópico 3 e aí eu vou aquela passadinha de continuar. No tópico 3 ele diz assim: comunicação deve acontecer em todos os níveis, dos fatos aos sentimentos. Todos os níveis a comunicação deve acontecer. Todos os níveis, fatos aos sentimentos. Aí ele listou para nós aqui três tópicos. Três tópicos. Vamos lá. Primeiro tópico é a narrativa do fato. Forma como eu vou passar, descrever o que aconteceu, ou o que eu quero expor, ou a minha ideia, né?
como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou passar isso, né? Não pode ser simplesmente como às vezes eu gosto, né? Uma coisa bem curta e objetiva. Às vezes o fato ele pode ser narrado de uma forma mais longa, né? Mais poética, né? Então assim, é um cuidado que nós temos que ter. É, às vezes a mensagem pode ser muito curta e objetiva e não alcançar o entendimento, né, de quem ouve. Então é um cuidado que nós temos que ter. Às vezes você precisa descrever algumas situações a mais, né? Algumas, alguns detalhes, tal, para que você possa ser melhor entendido naquilo que você está narrando, né? Naquilo que você está passando. Vou tirar o vídeo aqui, descer um pouquinho aqui, para vocês visualizarem o texto aqui na frente aqui. Aí eu vou dar uma caída aí na minha, mas aí libera a parte de cima ali do texto para vocês lerem aí quando vocês pausarem o vídeo, certo? A narrativa do fato, importante, né? O exemplo de narrativa de um fato não pode ser limitado demais. Então, você tem que buscar ser claro e objetivo, ou às vezes detalhar um pouquinho a situação para que tudo seja entendido, né? Muitas pessoas, aí eu lendo o finalzinho ali do primeiro parágrafo. Muitas pessoas precisam falar, mas não encontram bons ouvintes. Às vezes a pessoa é agoniada demais, é, tá ali detalhando uma coisa até que é importante para a vida dela e ela tá ali agoniada para você terminar logo de falar, tá nem ouvindo o que você tá falando. Então, temos que ter esse cuidado, ouvir o fato, a narração do fato, do que aconteceu, com atenção e com cuidado, né, para que tudo seja esclarecido. Tópico 2: a comunicação de perguntas, opiniões e ideias. Isso aí já é um pouco, eu acho que é um pouco da interação. É você interagir com aquilo que está sendo comunicado a você, né? Participar da conversa, né? Mostrar interesse, né? Foi o que o Manoá fez. Olha, quando esse cara aparecer aí, vamos lá, eu quero ouvir também dele essas recomendações, eu quero saber também o que é que eu posso fazer, eu quero saber o nome dele, vamos lá, eu quero saber. E a mulher também fez a sua parte. Tudo que foi dito a ela, ela narrou em detalhes, né? Olha, ele disse que não era para eu beber vinho, disse que não era para eu comer coisa imunda, e foi listando os detalhes de tudo que foi dito a ela de forma muito clara ao marido. E ele, por sua vez, mostrou o interesse e disponibilidade. Então, eu ressaltei aí desse parágrafo duas coisinhas só. Assim, melhor do que falar sobre fatos, né, a comunicação pode também incluir ideias, julgamentos e posições pessoais. Julgamentos não é você julgar a pessoa, né? Mas julgamentos, ideias de valores, talvez, compartilhar um pouco daquilo que você acha sobre o assunto, né? A sua forma de pensar, expor suas ideias, né? E as suas posições pessoais. Eu acho que isso é interessante. Olha, eu penso sobre esse assunto aí, eu penso de tal forma, entendeu? Eu já analiso assim e tal, se tá seu conhecimento, suas bases bíblicas, né, para alguns determinados assuntos aí que nós abordamos, precisamos do embasamento bíblico para termos aí a nossa diretriz, né, as nossas guias aí, nosso proceder diário. Não sei se eu estou inventando demais aqui, viu? Mas eu estou tentando aqui. Projeto novo, estou gravando essa aula e estou tentando. Vamos lá. Segunda coisa que eu achei interessante aqui. O processo completo de comunicação acontece quando há uma pessoa que toma a iniciativa, né? Uma mensagem que é transmitida. Uma pessoa que recebe, né? E faz o retorno com novas perguntas, opiniões e ideias. Então, o processo de comunicação é isso. Alguém tem a iniciativa, começar a conversa por algum assunto, de trazer algo à tona, querer se comunicar, né? Alguém recebe essa mensagem e mostra interesse e dá opiniões e dá ideias, e dá julgamentos e interage com a notícia ou com aquilo que foi recebido, né? Aquela comunicação. Então isso é um processo importante da comunicação que nós devemos observar. Terceiro tópico, né? São três tópicos aí nesse três.
Ele separou aí com 3 subtópicos, eu vou dizer assim, né? A narrativa do fato, a comunicação de perguntas, opiniões e ideias e o envolvimento dos próprios sentimentos. É, essa parte aqui, às vezes, alguém está contando um fato muito triste e você está ali ouvindo, de repente você lembra de uma piada e começa a rir. Ou seja, você não estava nem prestando atenção no que a pessoa estava falando. E isso é triste. É triste, irmãos. É, sorrir com os que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Isso é parte da comunicação. Você entender o sentimento das pessoas ali naquele instante. Isso aí, eu tenho até uns fatos engraçados que eu vi uma repórter uma vez comunicar um acidente rindo. Não sei o que é que estava na cabeça dela na hora, se ela lembrou de alguma coisa, ou se estava vendo alguma situação engraçada, se alguém escorregou na frente dela. Eu sei que ela contou uma história trágica, né? Rindo. Então isso é estranho. Imagine você ter sentimentos estranhos a uma notícia que você está recebendo, né? Se eu estou recebendo uma notícia triste, eu não posso estar ali, sei lá, me acabando de rir ou lembrando de alguma coisa engraçada. Eu tenho que participar com os sentimentos, né? Daquilo que está sendo comunicado a mim. Desculpem eu estar levantando esse papel toda hora. É o roteirozinho que eu fiz aqui, eu preciso me guiar e ajeitar ele aqui, porque o ventilador fica perturbando. Mas vamos lá. Eu separei aí para nós aí do texto. Você dá uma pausazinha aí, lê no tópico 3. Aparecendo o tópico 3 aí não, né? Deixa eu mais o 3 mostrar o tópico. O envolvimento dos próprios sentimentos. Aí você dá uma pausazinha aí e dá uma lida do envolvimento dos próprios sentimentos. Aí eu vou separar para nós aqui, com minha atenção, né? É, envolver seus próprios sentimentos. Um passo ainda mais adiante no processo de comunicação é dado quando as pessoas são capazes de envolver seus próprios sentimentos. Veja como o texto ressalta. Aí você vai para o texto lá e você percebe isso. Alegria, ansiedade, medo, surpresa e reverência. São coisas que ele destacou no texto que nós lemos entre Manoá, a sua esposa e a conversa com o anjo, né, com Deus. Alegria, ansiedade, medo, surpresa e reverência. Sentimentos que estavam presentes nessas pessoas envolvidas aí nessa narrativa, tá? Então, os sentimentos são importantes no processo de comunicação. Como é abençoado, aí ele ressalta, achei engraçado isso, como é abençoado o lar onde as pessoas podem abrir o coração livremente, compartilhar os sentimentos mais profundos da sua alma. Olha que legal, né? Todos pudessem compartilhar os sentimentos mais profundos da sua alma, nas suas, nesse processo de comunicação, né? Dentro, principalmente dentro da família, que é bom demais. Vou mexer novamente na minha tela aí, para a gente entrar nesse tópico 4. Ver como a gente corre, né? Sem a interação dos irmãos. Mas espero que pelo chat aí vocês possam participar, irmão. Nós, quando estiverem assistindo. Mas aí vejam o vídeo com calma, dá uma pausa, leiam os textos aí da lição. Então, achei muito proveitoso. Ainda no tópico 3 eu já ia esquecendo aqui uma observação que eu fiz aqui. Qual é o nível de comunicação que desenvolvemos em nossa casa? Coisa que cada um vai responder. Nível de comunicação que você tem desenvolvido aí na sua casa, tá? Fica nisso aí. Vamos pro 4. O 4 ele diz assim: comunicação deve acontecer num contexto de honestidade e obediência a Deus. Honestidade e obediência a Deus. Ok? Ressaltei o seguinte: além de saber o que é comunicação, precisamos identificar motivos e atitudes quando nos comunicamos. Mais à frente ele coloca: havia uma evidente noção de temor e obediência ao Senhor,
no texto que nós lemos. Havia uma evidente noção de temor e obediência ao Senhor. Que é algo que nós vemos. Versículos 4, 5, 7 e 13 e 14. Havia também, nessa comunicação, dentro do texto que nós lemos, um desejo sincero de receber os ensinamentos do Senhor, tanto da mulher de Manoá como de Manoá. Eles queriam saber exatamente para que, para que nada fosse perdido, né? Para que tudo fosse entendido. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? E aí o anjo escreveu o que Deus tinha ordenado para eles. Aí você vai perceber isso aí no versículo 12 e 17. Depois nós encontramos também nesse texto a disposição para crer e perceber os feitos maravilhosos de Deus. A grande alegria que há nesse texto é o que o anjo comunica à mulher de Manoá e a Manoá. Vocês terão um filho. Para uma mulher estéril receber essa notícia, creio eu que seja de grande alegria, né? Olha, você terá a felicidade de, mas seja obediente. Vai ter que fazer isso e aí o marido chega. E como é que nós vamos criar essa criança? Fazer isso e ser obediente, né? Disposição de crer na que foi revelado e aproveitar a bênção do Senhor naquilo que ele nos revela. Não há benefícios em comunicação no contexto da incredulidade, carnalidade. O que acaba acontecendo são disputas pessoais, brigas. Quando nós, é, dentro da incredulidade, quase que não, e da carnalidade, né? A comunicação ela se torna deturpada. Aí vira briga, vira não, vira um monte de coisas estranhas dentro do nosso relacionamento, tá? Muito cuidado com isso, carnalidade. Vamos ter conversas mais santas, termos mais santos, né? Melhores ouvintes, podermos compartilhar de forma sincera, honesta e cristã aquilo que está sendo comunicado a nós. Darmos a atenção devida às pessoas que estão comunicando, dar importância, mostrar os nossos sentimentos, né? Ser um bom ouvinte, poder participar também desses momentos, né? Tu abre nossa comunicação, passos, abre uma abertura, abre uma abertura é ótimo. Isso melhora muito, né? A convivência familiar. Eu falo isso porque é um desejo muito forte meu, restaurar isso no meu lar, principalmente com meu filho. Bom, avançando aqui no texto, né, tem esse tópico 4 que eu já falei aqui sobre a disposição de crer, o desejo sincero de receber os ensinamentos de Deus, mas eu queria falar também, no meio desse parágrafo aí, tem um negócio que chamou minha atenção. Bem assim, o mesmo sentimento tem os filhos quando trazem questões para serem tratadas pelos pais. Todos desejam ver consideração por parte daqueles que são da família. Então, às vezes a pessoa traz um assunto até você, você trata aquele assunto sem importância, né? Não dá importância, não dá atenção àquilo ali. Isso é muito ruim. E confesso que já fiz isso algumas vezes e ainda me pego fazendo. Coisa que nós temos que nos policiar muito. Às vezes principalmente nesse mundo adolescente aí, o menino chega pra nós assim querendo falar de um cara de videogame, de Naruto, de não sei o que, e você às vezes não entende nada, não sabe o nome de ninguém, e você fica voando ali, e eu fico dizendo assim, e agora, meu Deus, como é que eu vou interagir com essas coisas? E é difícil, né? Por outro lado, você também às vezes chega para ele só falando de Bíblia, só falando de responsabilidade, só falando de um monte de coisa, e ele fica querendo assim.
Eu só queria viver, mas eu só queria comer um lanche, eu só queria jogar meu videogame, eu só queria me divertir. Então, assim, todos nós temos que aprender a ouvir o outro, saber que um assunto é importante para ele, também deve ser importante para nós, né? E ele, por sua vez, também deve aprender a importância ao que está ouvindo, né? Então, acho que é uma ação de Deus em nossas vidas e acho que esse projeto, nós trabalhamos esse tema, nasceu no coração de Deus para podermos conversar sobre isso aí. Bom, irmãos, esse foi o quarto tópico, né, da nossa lição. Vou dar uma avançada em slide. Acabei pulando o texto aí, que eu até citei ele. Foi. Onde diz aí, ó, o mesmo sentimento tem os filhos quando trazem questões para serem tratadas pelos pais. Estava me referindo. Acabei não passando esses. Mas os irmãos dêem uma pausa aí, dêem uma lidazinha aí nesse texto aí, ó. Importante, certo? Tem uma aplicação, e essa foi uma das que eu citei. Ela diz assim: a comunicação requer esforço, certo? Ou seja, aquele fato que eu citei, às vezes o garoto chega para você falando de negócio de videogame, de jogos de videogame, e aí você não mostra interesse, mas aquilo é importante para ele. Seria bom a gente, sei lá, perder um pouquinho do nosso tempo aí, se inteirar dessas coisas para poder participar, né, com nossos dessa vida dele aí virtual. Então faz assim, comunicação requer esforço, há sempre uma distância, né, entre o que você realmente diz e o que a pessoa ouve, e o que a pessoa pensa que ouve, e o que a pessoa diz acerca do que você disse. Você acha que a pessoa diz acerca do que você disse. Que jogo de palavras aí, né? Então, há sempre o que você acha que você ouviu, né? O que você realmente ouviu, o que você o que você diz acerca do que você ouviu, né? Já expressa sua opinião, talvez. E o que você acha que a pessoa disse acerca do que você disse depois que ela falou. Então parece que é um ping-pong, né? Um bate e rebate aí. Ela fala, você interpreta, passa para ela o que você interpretou, aí ela já fala em cima daquilo que você interpretou. Processo de comunicação e ele requer esforço. É complicado, né? Parece complicado. Por isso que nós devemos nos esforçar para poder termos uma comunicação mais clara, né? Das nossas nossos lados, junto às nossas famílias. Vou passar aqui para o último slide, errando aí. Não. E aí é a nossa conclusão, né? Nossa, não, faltou aquilo que ele trouxe para nós é importante. Eu já posso passozinho, tá? Bom, a conclusão. Todo desejo, eu já que separei, né, nesse primeiro parágrafo, todo desejo deve ser melhorar a comunicação na família, levá-la a um nível mais profundo. Todo nosso desejo deve ser esse. Melhorar a sua comunicação com sua esposa, com seus filhos, irmãos, né, com seus primos, seus tios, sei lá com quem for que você viva, com seus irmãos da igreja, né? Família às vezes ela pode ter um conceito maior, né? A família Cristo para nós, né? A nossa família mesmo interna, a nossa lar, a nossa família de sangue, aqueles então, melhora esse processo de comunicação, vai ver que você vai ter um relacionamento muito mais profundo, né? Mais maduro com essas pessoas no certo. Aí a conclusão, vamos ler aí esses, eu vou ler todos eles, eu circulei todos aqui. Tudo para mim foi importante aqui nessa conclusão. Primeiro, assim, procure compreender as pessoas e suas posições. Muitas vezes você terá de ceder e abrir mão da sua posição pessoal. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei, achei ela interessante. Perigosa, mas é interessante, né? Ela tem que ser usada com sabedoria e equilíbrio. Para dizer assim, eu prefiro ter paz do que ganhar uma discussão. Então, às vezes você sabe que está certo, mas a pessoa não está conseguindo enxergar isso, sabe? Então você dá um tempo a ela, né?
se aquieta um pouco, né? Ouça um pouco, deixa ela refletir. Às vezes as notícias, as exortações, elas trazem uma certa tristeza, mas elas geram em nós arrependimento. Então as pessoas precisam desse tempo, às vezes. Então, nós temos que compreender, né, as pessoas e suas posições. E muitas vezes ceder a certas ideias, né, que às vezes não são muito agradáveis ou boas aos seus olhos, mas que podem ser executadas aí com a ajuda de Deus de uma forma boa e gerar bons frutos. No 2 ele diz assim, ó, dê ao outro apreço, dignidade e valor. Apreço, dignidade e valor. Não desvalorize, né, aquilo que está sendo comunicado a você. Não menospreze o, né, naquilo que está sendo comunicado. Isso é especialmente importante no relacionamento com os filhos. Esse fato mesmo que eu citei, de meu filho às vezes vir falar comigo sobre jogos e como eu não jogo, eu não dou muita importância para isso, acabo demonstrando a ele, né? Aquilo não tem importância para mim. É ruim, é ruim. Ele acaba também não querendo ouvir aquilo que é importante para mim, né? Que eu às vezes quero compartilhar com ele. Abra esse, faça um esforço. A palavra que encaixa aqui para nós hoje é essa. Faça um esforço para se comunicar mais e se comunicar melhor com a família, com seus filhos. No 13 ele diz assim: saiba guardar confidências. Já pensou você confidencializar, conversar abertamente com alguém, até mesmo sua esposa, de repente você ficar sabendo que abriu aquilo para a irmã, ou conversou com a mãe, ou um primo, e outras pessoas já vão se envolver na relação da sua família. Teve um conselho que eu recebi no dia do meu casamento, e até hoje ele fica na minha mente. Bem assim, não fale mal da sua esposa para ninguém. Não fale mal da para ninguém. Isso é importante. Às vezes a esposa compartilha situações com você e você não expressa a sua opinião ou nem ouve direito o que ela falou. E às vezes sai falando mal da sua esposa por alguma atitude ou alguma coisa que ela tenha dito. Tome muito cuidado, irmão. Tome muito cuidado com isso. Isso envenena o nosso coração, envenena o nosso relacionamento, envenena a nossa alma e a coisa já ganhou uma dimensão maior. Agora já não é mais uma confusão interna, uma coisa, um problema interno que você vai resolver. Ele já se externou. Por exemplo, eu vou para minha mãe e falo mal da minha esposa, a minha mãe já vai começar a olhar a minha esposa com outros olhos, porque a minha mãe me ama. E aí ela começa a olhar para mim com outros olhos, e isso ganha uma dimensão maior do que o que já era. Ou seja, eu não tenho só um problema agora com a minha esposa, eu tenho agora um problema com minha mãe e minha esposa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Confidenciar, principalmente no que diz respeito aos filhos. Filhos homens, às vezes, precisam da orientação do pai em alguns assuntos mais delicados, com as coisas mais pessoais, íntimas, né, que eles precisam compartilhar. As filhas mulheres também, às vezes, querem se abrir mais com as mães, ou até mesmo com os pais, quando há uma relação gostosa, né, e aberta nessa comunicação. Eu acho, às vezes, primordial, né, e essencial, mas que nós devemos nos esforçar para alcançar isso. Tá? Confidencialidade. No quarto, ele fecha dizendo assim: seja sábio quanto ao momento e a maneira certa para tratar de problemas com os membros da sua família. Aprenda a ouvir, partilhar seus sentimentos, falar com franqueza e amor. Dando a nossa lição aí. Aprenda a ouvir, falar com sentimentos, franqueza e amor. Ok? Então essa foi a nossa lição. Espero ter ajudado os irmãos, despertado nos seus corações aí o desejo de se comunicar melhor. Deus, esposa, com seus filhos, seus entes queridos, com seus amigos, né, no seu trabalho, nas suas relações aí com atendentes e pessoas que vão em algum momento ter algum contato com você. Esse processo de comunicação aí seja fruto de uma vida de
Uma vida de quem busca e tem aprendido do Senhor a amar o próximo. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência ao Senhor, né? Que esse processo de comunicação seja aí amparado, moldado, né? E restaurado pela ação do Espírito Santo de Deus e coloca na nossa boca as palavras que nós devemos falar quando precisarmos testemunhar e demonstrar aí que o processo de comunicação na nossa vida, no servo do Senhor, que tem sido a cada dia mais aprimorado pela ação desses. Deus os abençoe, todos vocês, né? Um domingo de paz. Não esqueça, hoje à noite, né? Eu falo hoje, mas lembrando que o vídeo será disponibilizado no domingo, né? Hoje à noite, no domingo à noite, nós teremos o culto gravado, né? Nós já gravamos disponibilizado. E pela manhã, os irmãos aí terão esse vídeo de escola dominical. Próximo domingo, esse vídeo será disponibilizado também pela manhã, às 9h30. Nós, nesse mesmo horário, estaremos gravando o culto, né? No domingo de manhã lá na igreja. E quem assistiu a escola dominical pela manhã vai poder assistir o culto à noite. Quem assistiu o culto pela manhã vai assistir a escola dominical à noite. Ok? Deus nos abençoe a vida de cada um, irmão. E fica com Deus, irmão. Paz.